Voltamos, pessoal. Vamos continuar então falando sobre o Nicolau Maquiavel. A gente falou que através de suas teses ele acabou criando o realismo político. Bem, como falamos também, o Renascimento ele estava em ênfase, né, nesse período. Então, boa parte das coisas que se viviam, que se faziam na Europa desse período, elas tinham uma grande influência do cristianismo, né? Do poder da Igreja Católica como um total. O próprio Nicolau Maquiavel, pessoal, durante a sua vida, ele vai ter um papel assim bem coadjuvante ou até mesmo assim participativo dentro da política italiana no geral, tá? A Itália ela passava por um momento assim quase que de guerra civil em toda a península, né? Foi votado em 1492, se eu não estou enganado, o pontificado de um cara chamado Rodrigo Borgia. Esse cara acabou sendo pontífice como Alexandre VI. E ele era assim, bom, resumindo, o cara é conhecido, por exemplo, como o anticristo católico, tá? Ou, como é que... Eu não me lembro se é o cafetão de Roma ou se é o puto de Roma. É um lance desse aí que o cara ficou conhecido. Pra vocês terem uma ideia, o cara era papa, tá? Ele era casado, né? Não era casado assim, mas... era ali amigado com uma mulher já há muitos anos, né? Tinha 3 filhos com ela. Quando ele se torna papa, um desses filhos vai virar governante do exército papal. Um outro filho dele vai virar cardeal, porque ele vai nomear o moleque. A filha dele vai ter casamentos assim ótimos. E eles vão acabar, inclusive, protagonizando um episódio de incesto dentro de Roma. Olha o grau do panorama católico do começo do século XVI, pessoal. O Papa tem 3 filhos e 2 desses filhos transam. Ou seja, estava uma loucura total. E o Nicolau Maquiavel, unindo-se que eu digo assim, ideologicamente, né? O Nicolau Maquiavel sempre preferiu manter ali a sua neutralidade dentro desse parâmetro de guerra, né? Porque ele é um cara muito mais político do que de fato militar, certo? Então ele vai acabar influenciando, dando ali vários conselhos, né, para o Juan Borgia, que era o filho do Papa, e para a família Sforza também, que vai antagonizar o Papa, né? E aí o uso do cristianismo, ele vai ser muito bem-vindo nesse período, por conta de quê? Estimava-se, né, entendia-se que um rei está no trono por uma vontade divina, certo? E essa vontade divina teria promovido esse cara como apto a ser o rei. Né? A Bíblia diz, né? Eu o elegi desde o ventre da sua mãe. Não é assim que a Bíblia diz? Então, vejam o seguinte. Se um rei está no poder, na perfeição da criação de Deus, ele é a pessoa ungida por Deus para governar aquela nação. Agora, pensem no poder que isso dá para o cara. Porque a gente está falando de uma sociedade, gente, que ela não tem, assim, a concepção atual de pensar, eu não preciso abaixar a cabeça para o presidente, não, porque eu tenho a minha forma de pensar. E a minha forma de pensar não é igual a dele. Na época, isso não existe. Tá? O rei falou, é lei. O nome disso é absolutismo. Então, esse poder do monarca, ele vai ter o seu alicerce dentro da força que o cristianismo tem. E como que esse monarca ele vai se portar? Bem, o príncipe ele vai falar que há uma diferença muito tênue num governo entre o temor e o amor. E por que, gente, há essa diferença? Porque existem reis amados. E esses reis que são amados por sua população, eles conseguem governar bem.
Da mesma forma que existem reis temidos, e por impor esse terror, eles também conseguem governar bem. E aí, o Maquiavel, ele pergunta, para o governante, é melhor ser amado do que ser temido? Ou é preferível ser temido a ser amado? Afinal de contas, pessoal, as duas coisas, elas nunca vão poder trabalhar juntas, né? Eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, né? Eu não tenho medo deles, eu não tenho temor, certo? Por isso eu os respeito. Agora, eu tenho temor, eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo da minha mãe, eu tenho medo da minha esposa. Eu vou abaixar a cabeça e vou ficar quietinho porque eu tenho medo deles. Agora pensa você. Pensa que você é um rei, uma rainha, lá na Idade Moderna, no comecinho do século XVI, para governar uma nação. O que vai ser melhor? Você ser um cara amado ou ser um cara temido? Vamos analisar? O cara que ele é amado, ele abre uma brecha muito considerável no governo dele. É porque amor, pessoal, é passar a mão na cabeça. Mas você já passou por alguma hora assim na sua vida, onde você estava fazendo tudo certo, você estava se dedicando em alguma coisa assim, e de repente você cometeu um erro. E por conta desse pequeno erro, todas as pedras do universo caíram sobre a sua cabeça. Isso já aconteceu com você? Pois bem, esse é o perigo de ser um governante que governa pelo amor, de acordo com Maquiavel. Enquanto está tudo certo, está tudo certo. Todo mundo está olhando para você com admiração. Entretanto, quando as coisas começam a esquentar, a sua cabeça, não a do povo, vai ser a primeira a ser pedida. O temor, ele já não deixa isso acontecer. Por quê? Quando você tem medo de alguém, as coisas estando boas, beleza. As coisas estando ruins, beleza também. Porque se tem um instinto natural de todo ser humano, pessoal, é a preservação da vida. E naquela época, os reis absolutistas tinham poder sobre a vida de sua população. O rei poderia mandar executar quem ele quisesse, a hora quem ele bem entendesse. Então, para Maquiavel, governar sobre esse terror, né, impondo um temor à população, seria aí a forma ideal de obter o que era necessário, tá? Essa crueldade, pessoal, ela vai ser ligada, né, a um fato bem interessante visto ali dentro da obra O Príncipe, que é a questão da virtude, né? Que essa crueldade, essa forma aí de impor temor a uma sociedade, ela seria trabalhada como uma virtude, né? E que nem todos estariam dispostos, teriam ali as concepções particulares para impor, para fazer uso desse temor. Então essa virtude pertence a poucos. Vejam que é uma coisa novamente interligada ali, né? A questão da pré-eleição, né? Deus escolheu o fulano para ser rei porque ele tem o virtus, a virtude que vai fazer dele um rei exemplar, um rei que saberá impor temor. E nesse período aí, o Maquiavel ele vai ter algumas obras, né, que vão ser feitas em oposição ao que ele cria, né? A gente tem um exemplo do Thomas More, lá da Inglaterra, e a gente pode citar também o Francis Bacon, né, que a gente já comentou em aulas de... Eu nem me lembro agora se foi filosofia ou sociologia. Mas vamos dar uma lida aí no textinho abaixo para a gente entender um pouquinho como é que funciona, né? Em sentido oposto ao realismo político de Maquiavel, no século XVI são elaboradas também escritos de caráter utópico, como a Utopia do inglês Thomas More. Apropriando-se de elementos da filosofia grega, especialmente do platonismo e do epicurismo, esse escritor inglês descreve uma sociedade imaginária, caracterizada pela absoluta igualdade social e por uma rígida ordem política.
Há ainda A Nova Atlântida, de Francis Bacon, obra que projeta uma sociedade aparelhada com sofisticados recursos tecnológicos, muito além dos existentes naquela época. O texto de Bacon é um desdobramento do valor que esse filósofo atribuiu à ciência e às possibilidades que o conhecimento científico ofereceria aos seres humanos. Acontece então, né, pessoal, que os filósofos que vão trabalhando, né, ao longo desse período aí, eles vão sempre tendo divergências, né, e fazendo links entre os filósofos que já os precederam, né, trazendo sempre para a atualidade as coisas que podem ser trabalhadas, né? A palavra utopia, ela pode aparecer em alguma questão, né? Utopia, pessoal, é uma coisa imaginária, tá? É uma coisa tão perfeita, tão ideal, que ela é impossível de acontecer. Então, sempre que você fala em utopia, estamos falando em algo imaginário, algo perfeccionista, tá bom? Seguindo, então, a ética e a política do Nicolau Maquiavel, elas vão ser trabalhadas em um conjunto, assim, um tanto quanto divergente, podemos dizer, né? Acontece que dentro da ordem de pensamento do Maquiavel, ética não pode ter ligação com a política. Olha que coisa interessante, né? Hoje fala-se muito de ter ética na política, né? Poxa, o cara tem que... Como é que o cara vai tirar recursos da educação para favorecer o militarismo? Isso é antiético. É um exemplo que a gente pode citar, né? Para o Maquiavel, isso está certo? Por quê, pessoal? Porque se um monarca ele governa utilizando-se de crueldade, de impor temor, a ética não pode fazer parte da política dele. Vejam o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Uma sociedade X está passando por problemas de fome, tá? O rei tem um vizinho, um país vizinho, que tem campos e campos, né, repletos de verduras, ótimo para pecuária. E aí ele tem duas escolhas. Uma, estruturar o país dele e fazer com que essa agricultura, essa pecuária volte a funcionar, ou dominar o país vizinho. Observação. O grupo de exército dessa sociedade X é muito superior à da outra sociedade. Na guerra, pessoal, se passa fome. Guerra demanda muita comida, muito dinheiro. E aí, será que seria ético para um rei ou para um governante ir à guerra e deixar a população passando fome? Para o Maquiavel seria. Estão lembrados que os fins justificam os meios? Pois bem, a população vai passar fome, sim. Mas depois que a cidade outra lá, que a cidade vizinha for dominada, o que vai acontecer? Ninguém mais vai passar fome. Então, para o político ideal dentro da visão maquiavélica, não podemos ter ética dentro da política. Essa virtude, pessoal, ela também precisa estar associada à fortuna, tá? E o que é essa fortuna? Não é fortuna de dinheiro, não, tá? Fortuna, pessoal, ela era considerada a deusa romana da sorte, né? Sendo assim, essa virtude impondo, né, agindo através dessa virtude, você atingiria a fortuna, você teria a sorte e poderia fazer um excelente governo. Ele ainda vai dizer que dentro desse conceito aí, né, vai acabar acontecendo uma guerra institucional, caso não haja aí essa fortuna, né? Essa ética diferente da política, porque as coisas elas vão acabar divergindo, né? E aí é necessário a gente dar uma lidinha nesse outro texto aí para também entender melhor o âmbito aí da virtude, da fortuna e inclusive de ética e política.
Vamos lá então. Habitualmente, se afirma que Maquiavel, com sua concepção de que as condutas dos governantes não devem se pautar pelos padrões morais estabelecidos no conjunto da sociedade, separa a ética e política. Embora essa interpretação do pensamento maquiaveliano não seja incorreta, devemos ir além dela, a fim de entender o alcance de sua contribuição para a reflexão política. A virtude política, para o filósofo florentino, consiste nas ações governamentais que proporcionam a estabilidade do poder. E esta, não devemos esquecer, traz em si o bem comum. Com isso, Maquiavel esboça a importante noção de uma esfera pública regulada por princípios distintos daqueles que utilizamos no domínio das relações privadas. É o que a gente falou, né? O Maquiavel, ele não está querendo o mal da sociedade. O que ia acontecer se o reino inimigo fosse dominado? Nunca mais ia ter fome. Vejam bem, então, que para atingir esse objetivo ideal, eu preciso me negar em algum âmbito, eu preciso me negar de alguma forma, né? E aí a forma encontrada pelo Maquiavel vai ser justamente o uso, né, de não ter ética dentro da política. Mais um breve intervalo de 1 minuto, galera, e a gente volta já já.